Você já percebeu como estamos vivendo na era da desinformação? Uma época em que uma mentira bem contada vale mais do que a verdade, e um discurso de ódio consegue se espalhar mais rápido do que qualquer ideia construtiva. Mas será que isso é culpa das redes sociais? Ou será que a verdadeira falha está em nós, na forma como pensamos? Ou melhor, na forma como deixamos de pensar? É aqui que entra a filosofia, e talvez hoje ela seja mais necessária do que nunca. A filosofia não é apenas sobre Platão, Aristóteles ou Sócrates, presos em livros antigos. Ela é uma ferramenta viva, um farol para tempos escuros como o nosso. Quando vemos fake news se espalhando como fogo em palha seca, o que estamos vendo é a falência do pensamento crítico. Estamos vendo uma sociedade que prefere acreditar em qualquer coisa do que parar para refletir, porque pensar dá trabalho. E é muito mais fácil compartilhar uma mentira pronta do que questionar o que está por trás dela. Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas o que estamos vivendo hoje é o contrário disso. Uma vida cheia de informações que ninguém examina. Quantas vezes você já viu uma notícia absurda ser compartilhada por alguém que nem sequer leu a manchete inteira? Quantas vezes você mesmo acreditou em algo só porque parecia convincente ou porque confirmava aquilo que você já queria acreditar? Esse é o terreno fértil das fake news, nossa preguiça mental. A filosofia nasce justamente da dúvida. Ela não quer que você aceite nada de olhos fechados. Pelo contrário, ela pergunta: será que isso é verdade? De onde vem essa informação? Quem ganha com isso? E se mais pessoas aplicassem esse tipo de pensamento, metade das fake news que vemos hoje morreriam antes de nascer. Mas vivemos em um tempo onde o que importa não é o que é verdadeiro, mas o que é mais chocante, mais polêmico, mais capaz de gerar cliques. E é aí que entra outro problema: os discursos de ódio. Eles não surgem do nada, eles são construídos, alimentados e muitas vezes normalizados, porque é mais fácil jogar a culpa nos outros do que assumir responsabilidades. A filosofia nos ensina a questionar a origem do ódio. Por que odiamos o que é diferente? Por que atacamos o que não entendemos? Será que isso realmente nos torna mais fortes ou apenas nos torna reféns da nossa ignorância? Platão, em sua famosa Alegoria da Caverna, já falava sobre isso de forma metafórica. Ele dizia que a maioria das pessoas vive como prisioneiros em uma caverna, olhando para as sombras na parede e acreditando que aquilo é a realidade. Hoje, as sombras são as fake news, as bolhas de opinião, os algoritmos que mostram apenas o que queremos ver. E quando alguém tenta sair da caverna e mostrar que existe uma realidade maior e mais complexa, o que acontece? Essa pessoa é atacada. Ela vira inimiga, mentirosa e traidora. A filosofia é justamente o caminho para sair dessa caverna. Ela é desconfortável porque obriga você a encarar que talvez aquilo que você acredita esteja errado. Ela te ensina que a verdade não está no grito mais alto, nem na notícia que viralizou. A verdade exige investigação, exige coragem para ir contra a maré, exige pensar por conta própria. E isso não é fácil, em um mundo onde o conhecimento coletivo, que deveria nos libertar, está sendo usado para nos manipular. Pense nas redes sociais. Elas foram criadas com a promessa de conectar pessoas, de compartilhar conhecimento. Mas hoje, quantas vezes elas servem para espalhar ódio, mentiras e divisões? O problema não está na tecnologia. O problema está em como nós a usamos. Ou melhor, em como deixamos de usar a nossa mente de forma crítica diante dela. Se Aristóteles vivesse hoje, ele provavelmente ficaria chocado com a facilidade com que aceitamos qualquer coisa como verdade. Ele dizia que é sinal de uma mente educada ser capaz de considerar um pensamento sem aceitá-lo. E é exatamente isso que nos falta.
Precisamos aprender a considerar informações, mas não engoli-las sem mastigar. Os discursos de ódio, por exemplo, são alimentados por uma lógica perigosa, a de que existe sempre um inimigo a ser combatido. Essa lógica cria divisões onde não existem, porque é mais fácil culpar alguém do que entender os verdadeiros problemas. A filosofia nos ensina a buscar as causas profundas, a entender o porquê das coisas, a ver que o mundo é mais complexo do que nós contra eles. E aqui vai uma provocação. Você já parou para pensar em quantas vezes você mesmo foi parte desse problema? Quantas vezes você compartilhou algo sem verificar? Quantas vezes você riu ou apoiou um discurso de ódio porque parecia engraçado? Ou porque atacava alguém que você não gostava? A filosofia não é sobre apontar o dedo para os outros. Ela é sobre olhar no espelho e assumir a responsabilidade pelo que fazemos. Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma filosofia prática. Uma filosofia que nos ajude a filtrar o excesso de informações, a identificar o que é verdadeiro, a construir um conhecimento coletivo saudável. Porque, no fim das contas, conhecimento sem reflexão é apenas barulho. E barulho é exatamente o que vemos todos os dias nas redes sociais. Vivemos em um tempo em que qualquer um pode ter uma opinião sobre tudo, mesmo sem saber nada. E não há problema em ter opinião. O problema é quando essas opiniões baseadas em nada viram munição para atacar, dividir e espalhar ódio. A filosofia nos ensina a humildade intelectual. Ela nos lembra que é melhor dizer "eu não sei" do que falar qualquer coisa só para vencer uma discussão. E aqui entra outro ponto crucial: a coletividade. O conhecimento não é algo que pertence a uma pessoa ou a um grupo. Ele é construído coletivamente, com diálogo, com troca, com debate. Mas para que isso funcione, é preciso que as pessoas queiram ouvir. E hoje, ninguém quer ouvir. Todos querem falar. Todos querem provar que estão certos. O resultado? Ninguém aprende nada. Sabe o que seria revolucionário hoje? Aprender a escutar, aprender a questionar, não para destruir o outro, mas para construir algo maior. Isso é filosofia. É saber que a verdade não está em um único lado, mas muitas vezes no meio do caos, escondida entre perspectivas diferentes. Mas por que é tão difícil aplicar isso? Porque vivemos intoxicados pelo imediatismo. Queremos respostas rápidas, soluções mágicas, explicações simples para problemas complexos. E a filosofia não faz isso. Ela incomoda. Ela te faz perguntas que você não quer ouvir. Ela te obriga a admitir que talvez você não tenha todas as respostas. E é exatamente por isso que ela é tão necessária hoje. Fake news só prosperam em mentes preguiçosas, em pessoas que aceitam o que vem pronto sem questionar. Discursos de ódio só crescem porque é mais fácil apontar um vilão do que encarar os verdadeiros problemas sociais, políticos e econômicos. O conhecimento coletivo só se degrada porque esquecemos de dialogar, de buscar o que nos une, em vez de focar apenas no que nos separa. E eu te pergunto, até quando você vai ser apenas mais um espectador desse caos? Até quando vai aceitar tudo o que aparece na sua tela sem questionar? A filosofia te convida a ser ativo, a pensar, a filtrar, a duvidar, a buscar. Ela te lembra que a verdade não está nos extremos, mas na reflexão. Imagine como seria o mundo se todos praticassem um pouco mais de pensamento filosófico. Fake news seriam desarmadas antes mesmo de viralizarem, porque as pessoas teriam senso crítico para enxergar as contradições. Discursos de ódio perderiam força, porque as pessoas entenderiam que o ódio não resolve nada, só alimenta mais caos. E o conhecimento coletivo poderia realmente nos levar a um futuro melhor, porque seria baseado em diálogo, empatia e verdade. Mas, para isso,
Precisamos de coragem. Coragem para ir contra a maré, para não cair no jogo da polarização, para não acreditar em tudo que nos dizem. A filosofia é como uma vacina contra a ignorância. Ela não te dá todas as respostas, mas te ensina a fazer as perguntas certas. E no fim das contas, é isso que nos salva, a capacidade de pensar por conta própria. Então, da próxima vez que você vir uma notícia sensacionalista, pergunte: isso é real? Quem se beneficia com isso? Da próxima vez que ouvir um discurso de ódio, pergunte: o que está por trás desse ódio? Por que ele existe? E da próxima vez que se sentir tentado a compartilhar algo só porque concorda, pergunte: será que isso é verdade ou só me faz sentir que tenho razão? O mundo está gritando por pessoas que pensem, que não aceitem o óbvio, que não sigam o rebanho, que não sejam apenas ecos do que os outros falam. A filosofia é esse grito. Um grito que diz: acorde, questione, busque a verdade,